Olá pessoal, sou o Diego Camacho, sou o CEO e fundador da Wise Money. Hoje a gente está recebendo um convidado aqui que é nosso cliente investidor, o Charles Schweitzer. Ficou difícil agora, hein, Diego? Olha, eu já comecei complicado aqui, o sobrenome aqui do nosso querido convidado já me complicou um pouco aqui. Como é que você tá, Charles? Tudo bem? Tudo bem, Diego. Prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é meu. Obrigado pelo tempo de... A gente sabe como é que é aqui em São Paulo, né? Ainda trânsito e tudo mais. Mas acho que antes da gente bater um papo, a gente quer ouvir um pouco de você contar um pouco quem é o Charles, né? Depois a gente contar um pouco pra gente da sua experiência aí de investimento e toda a frente. Conta um pouquinho pra gente aí quem é o Charles. Tá bom, então, meu nome é Charles Schweitzer, sou sagitariano, marido pleno, pai júnior ou cofundador das 3 startups Júlia e Gabriela, gêmeas, que agora estão com 14 anos, e do Guilhermo, de 11. Sou São Paulino e já pilotei um Fórmula 1. Mas, para além disso, profissionalmente, sou head de inovação hoje do Grupo Carrefour. Eu comecei lá em setembro de 2019, responsável pelo Banco Carrefour e agora também pela atuação no varejo. Então, esse é um pouquinho de mim. Carreirona, hein, Charles? Olha, longo currículo aí, muito, muito bacana. Pena que você gosta de Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1 também, né? Pena que a gente não vai falar muito de Fórmula 1, mas a gente bate um papo depois disso. Perfeito. Bom, a ideia é conhecer um pouco qual foi o seu primeiro contato com investimento, né? Como você começou a investir, quando? O que foi o tipo de investimento? Conta pra gente um pouco essa sua experiência. Tá, olha, Diego, na verdade, com 45 anos, eu posso dizer para você que eu já nasci com o investimento sendo feito pelos meus pais, tá? Comecei com uma poupancinha bem pequena, bem modesta, era uma tradição praticamente dentro da família começar dessa forma, com a poupança. Vivi N transições de moedas no país, né, tendo 45 anos, inclusive vivi o confisco da própria poupança na época do Fernando Collor de Mello. Então, assim, meu primeiro contato com investimentos realmente foi com a poupança. E aí depois, mais para frente, obviamente que você vai procurando diversificar um pouquinho mais. Então, fundos de investimento, CDBs, depois um pouco mercado de ações e agora mais recentemente a experiência com peer-to-peer. Não, bacana. Você citou aí, né, que você viveu a era Collor, né? Então, a dificuldade ali de investir, todo mundo sabe, tá cansado de saber, né? Eu acho que depois disso daí, né, quais foram as principais dificuldades? Você citou fundos de investimento e tudo mais. Qual foi as mais dificuldades ali? Foi aprender mais sobre isso? Acesso a esse tipo de produto? Como que foi? Acho que, na verdade, o nosso país ele tem uma tradição de ter ciclos onde determinados produtos de investimento compensam mais ou menos. Então é muito difícil você se manter fiel a uma estratégia de longo prazo. E a maior dificuldade que você tem é sempre ter acesso à informação pertinente no tempo correto para você se manter dentro de uma estratégia que vai te trazer o benefício de minimamente proteger o seu capital em relação à inflação. Então, a gente vê, né, uma série de regras, uma série de mudanças acontecendo o tempo todo no país e é muito difícil a gente proteger, de fato, o nosso dinheiro, o nosso capital. Certo. Aproveitando esse gancho, como que você fez para aprender a ter resultado? Você já citou um pouco sobre a cultura do longo prazo, que é mais difícil no Brasil. Como que você fez para compreender isso e entender como ver o seu resultado? Na verdade, acho que a forma é apanhando um pouco, sabe, Diego? E aí, toda vez que você vai testar um tipo de investimento novo, diferente, é bom testar sempre com um pé só e não com os dois, né? A gente, quando vai testar a profundidade de um rio ou de uma lagoa, Vai devagarzinho. a gente testa com um pé só, né? A gente não testa com os dois. Eu acho que o investimento segue um pouco nessa mesma linha. Então, para a gente saber se a gente tem o perfil ou não de fazer um tipo de investimento, é bom que a gente teste devagar, que a gente meça os resultados, que a gente veja como isso se comporta na linha do tempo, para a gente ter a certeza de que está tomando o bom caminho. É muito difícil confiar numa informação estática, temporal, sobre uma determinada coisa
e achar que aquilo pode servir para o resto da sua vida, né? A gente vê a volatilidade que os mercados têm, seja em ações, seja em rendimentos, seja agora mais recentemente, por exemplo, com as criptomoedas. Enfim, então é bastante difícil e eu acho que a gente tem que testar a profundidade, sim, mas sempre com um pezinho antes de entrar de corpo inteiro. E sempre também aquela coisa de diversificar, né? Às vezes a pessoa, você citou criptomoeda e alguns outros tipos de investimento, a pessoa acha que tem a fórmula mágica, né? A internet hoje está cheia de conteúdo que tem conteúdos excelentes, mas também você tem que tomar esse cuidado porque tem pessoal que acha que vai investir lá um salário mínimo e vai acertar na Mega Sena, né? E um outro ponto ainda de maneira geral, Charles, antes de a gente entrar um pouco ali no mundo de outros investimentos, né? Se você fosse começar hoje do zero, tem algum grande erro ali que ou talvez que você não faria de novo em relação a esses investimentos? Eu acho que sim. Bom, acho que se eu tivesse que começar de novo, eu acho que o começo. Na verdade, eu estou fazendo isso inclusive com as minhas startups, tá? A Júlia, a Gabriela e o Guilhermo. Eu comecei o investimento deles de novo, da mesma forma, uma forma que eu acho que funciona, com poupança. Literalmente com poupança. Eu acho que é talvez o investimento menos arriscado, talvez o rendimento não seja lá grande coisa, etc., mas é absolutamente seguro, é absolutamente previsível e para uma primeira alocação eu acho que funciona muito bem. Mas é claro, né, assim, você perguntou sobre erros. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em fazer preço médio ou fala, por exemplo, quando a gente está investindo em ações, eu estou com lucro de tanto, estou com prejuízo de tanto. Na verdade, você descobre que você só tem lucro ou prejuízo quando você vende as ações e não quando você está comprado com as ações. E acho que essa é uma lição importante que eu aprendi. Sempre olhava para minha carteira de ações achando, né, ou supondo, estou operando com lucro D, estou operando com prejuízo D, e na verdade não. Você só tem lucro ou prejuízo quando você está líquido, ou seja, quando você vendeu os papéis. Então tem que se tomar um cuidado aí, essa foi uma lição que eu aprendi aí a duras penas, né? Principalmente Ainda mais quando a nesse gente viveu mercado algumas de crises. ação, né? É muito complexo, porque a gente olha às vezes o índice, através do índice, você vê que ele sobe num ano, desce no outro. Então, se você deixa ali estagnado sem uma análise e realizando, né? Às vezes lucros e perdas, você tem esse ponto aí. E acho que uma outra coisa importante, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que efetivamente deu certo e funcionou com estratégia de day trade. Foi feito até um estudo recente, eu achei interessante, eu cheguei até a compartilhar nas minhas redes, onde analisaram o perfil de milhares de investidores de day trade. Só 5%, se não me engano, era essa a estatística, só 5% conseguiam operar com algum tipo de lucro. Ou seja, é uma estratégia que em 95% dos Não dá casos certo. não dá certo. Então, cuidado com estratégias que visam ter um lucro muito rápido em curtíssimo prazo. E é muito comum, né, o pessoal mostrar os cases de sucesso, ou de day trade, ou de ações mesmo, eles só mostram o que realizou no lucro, né? Então, se você comprou 20 ações, se você acertou, você vai lá, você mostra, você é quase que o guru da ação, só que as outras 19 ali ninguém mostra, né? Sempre. Acho que o pessoal pode ver o histórico disso que eu estou falando. Eu comprei ações da Bovespa no IPO. No primeiro dia, ela deu, se não me engano, 53% de rendimento. Então, é óbvio que a gente conta para todos os amigos sobre isso. Mas eu também comprei Banco Pan-Americano no IPO. E aí ela começou a dar um certo prejuízo. Eu levei mais de um ano para realizar essas ações. Santander foi o mesmo caso, quando abriu, as ações logo caíram para valores abaixo do valor do IPO, e aí você leva de fato um tempo para realizar essas ações, mas essas a gente não tem o costume de De contar, contar, né? né? A Essas gente não. só conta, olha, no IPO da Bovespa eu ganhei 53%. Eu tive a experiência do Nubank mais recente, né? Deu aquele gatilho ali.
Já realizei, eu contei para os amigos também, mas teve outras empresas aí que já perdeu logo 60 de largada, a gente não conta, né. Mas a gente já bateu um papo sobre ação, poupança, agora uma modalidade aí, né, que é nova no Brasil ainda, o peer-to-peer lending, né. Antes de você ser cliente investidor da Wise Money, você já conhecia a modalidade? Como foi o seu contato? Você já investiu em outras plataformas? Puder contar um pouco pra gente? Eu já conhecia a modalidade, mas não era um investidor antes de conhecer a Wise Money. Então, aqui no Brasil mesmo, existem outros players que praticam essa modalidade, mas ela nunca tinha me chamado a atenção do ponto de vista, eh, primeiro, de ter um investimento de baixo capital. Normalmente ela pedia um capital um pouco maior, né? Talvez aí uma tomada de risco um pouco maior, e dificilmente você encontrava ofertas com garantia de recompra. E foi exatamente isso que acabou me chamando a atenção na Wise Money de forma específica. Eu me senti mais seguro de começar e de testar essa modalidade quando eu conheci a Wise Money e o formato que ela tinha de fragmentar um empréstimo em frações muito, muito, muito pequenas, que tornavam um investimento muito palatável para você fazer, né? Você podia arriscar pouco ou quase nada do seu capital para testar de fato a modalidade, e a garantia de recompra dava uma segurança adicional para essa modalidade. Então foi a partir daí que eu de fato comecei a colocar de fato o meu dinheiro nessa modalidade, mesmo já tendo conhecido ela através de outros players que já existiam no mercado, dentro e fora do país. Não, perfeito. Essa modalidade a gente se baseou muito no que a gente viu lá fora, né? A gente se preocupou muito em fazer um benchmark. A gente sabe peer-to-peer é gigante na Europa, Estados Unidos. Principal fintech norte-americana começou como peer-to-peer, né? E a gente sabe, a gente tem um desafio aqui pela frente que é difundir esse mercado no Brasil, né? É muito recente, se a gente pegar de 6 a 7 anos para cá, que tem algumas empresas, algumas plataformas, é muito pequeno dentro do mercado de crédito, né? A gente sabe, o mercado de crédito é trilionário, e de pensar que se juntar todos os players hoje, deve estar entre 2 e 3 bilhões de crédito intermediado, né? Então, nossa missão é exatamente fico feliz, né, em saber que a Wise Money abriu para você para esse mundo de peer-to-peer. E o desafio nosso é exatamente esse, difundir isso mais forte no Brasil, né? Tem empresas que já tiveram ali um caminho, mas não deram certo, e a gente procura sempre aí, né? E uma coisa que você citou que é legal é do longo prazo, né? Essa cultura que o Brasil não tem de longo prazo, o peer-to-peer, de certa forma, ele acaba te obrigando um pouco, né? O peer-to-peer, porque na verdade a gente está sempre emprestando dinheiro, né? Óbvio que ele tem um caráter quase que de um fundo de investimento, mas de prender o seu dinheiro por 12, 24, 36 meses. Então você sabe que o dinheiro que você está alocando ali, ele não tem uma liquidez imediata, né? Você sabe que você vai receber esse dinheiro que você está colocando ali, que parece, né, é muito similar a um fundo de investimento, mas que na verdade ele está sendo emprestado para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e aí esse dinheiro vai voltar para você em formato de parcelas, né? Parcelas, obviamente, acrescidas de juros. Então, você sabe que você tem uma liquidez ali baixa, porque você vai receber em longo prazo, 12, 24, 36 meses. Então, ele te força a pensar justamente em longo prazo. Então, qual é o tamanho do capital que você pode alocar e deixá-lo preso e alocado por um tempo mais longo, né? Sem a necessidade de precisar dele em curto prazo. Não, perfeito. E conta pra gente, o que que você tá achando? Você tá gostando? E também, quanto do seu portfólio hoje está investido em peer-to-peer? Quantos por cento que hoje você dedica ao peer-to-peer? E se você tá gostando da modalidade? Eu fui compondo gradativamente a minha carteira com alocações em peer-to-peer, até chegar a mais ou menos 8% de tudo aquilo que eu tenho investido. E aí, esses 8% dentro do peer-to-peer, e aí, obviamente, dentro daquela mesma linha de raciocínio que a gente tem com ações, né? Você precisa ter liquidez ali, mas esse dinheiro ele praticamente triplicou. Então, ele aumentou demais a minha posição dentro desse tipo de investimento. Então, eu agora estou numa fase de transição, de buscar agora um pouco de liquidez
para que a gente equalize os valores investidos numa proporção que faça sentido e depois passar a reinvestir dentro do próprio peer-to-peer. Mas é alguma coisa nessa linha, até 8%, 10% de alocação. Essa alocação acabou crescendo demais pelo próprio rendimento do peer-to-peer, que é um rendimento muito superior a várias outras aplicações do mercado. Então agora é um momento de rever a posição e transformar um pouco desse capital alocado em capital líquido, diluído em outros tipos de aplicações também. Não, perfeito. Se estiver conversando com um amigo, alguém que está começando a investir, né, que não conhece, então hoje você recomendaria o peer-to-peer para essas pessoas que estão buscando uma diversificação? Eu não só recomendo, como eu vou fazer o seguinte agora. A plataforma, o Wise Money, ela tem a possibilidade de você indicar um amigo, né? Isso traz benefícios, né, para quem está ali no processo de indicação, etc. Então, sim, invista na Wise Money e usa meu código aqui, que é o XPRPPB, porque assim a gente se beneficia mutuamente desse negócio. Vou fazer o seguinte então, Charles, fala de novo o seu código, que eu vou explicar um pouquinho de como funciona o nosso programa de indicação. XPRPPB. Maravilha. O que o Charles está passando no código é o seguinte: quando você, novo investidor, for abrir a sua conta, você tem a oportunidade de colocar esse código. Então, quando você usar esse código, tanto você que está abrindo conta ganha uma porcentagem de cashback por 3 meses, e também a pessoa que te passou o código ganha esse mesmo cashback por um período de 6 meses. Tá? Então é um programa aí, se puder, não sei se você pode abrir, quantas pessoas você já indicou já, não sei se o aplicativo mostra, Charles, eu não lembro. O aplicativo ele não mostra, ele mostra aqui. O total, né? Mas eu acabei virando quase que um advogado da marca, né, na Wise Money. Então eu já indiquei para bastante gente e indiquei muito baseado nos resultados que você consegue controlar no próprio aplicativo. Então, olha, Diego, eu estou com o aplicativo aberto aqui na minha frente agora e eu consigo ver o seguinte: a taxa média de retorno do investimento que eu fiz, e aí depois a gente pode discutir um pouco sobre a forma como eu escolhi os investimentos, mas a minha taxa de retorno ao mês é de 3,98% e a minha taxa de retorno ao ano de 59,71% ao ano. É óbvio que essas taxas são as minhas taxas, né? Não é a taxa que a Wise Money distribui para todo mundo, mas tem uma estratégia aqui envolvida que me permitiu ter esse tipo de ganho. E ao demonstrar esse tipo de ganho para qualquer pessoa, normalmente eu consigo trazer novos clientes para a Wise Money. Não, é importante esse ponto que você falou, Charles, porque às vezes a gente como a empresa é relativamente nova, né? A gente está indo para o 3º ano operacional. Então a gente tem ali uma primeira carteira de clientes que a gente sabe a pessoa até pelo nome, né? E aí a gente vê todos os tipos de caso. A gente já teve a oportunidade de ver o cara que fez um depósito de R$5.000 e pegou uma única oportunidade. O cara que tinha oportunidade com garantia, sem garantia, e ele colocou tudo numa sem garantia porque tinha um rendimento de 0,5% ao mês maior, né? E aí também tem casos de pessoas que a gente deve ter hoje na plataforma, em torno de, a pessoa fez 100 investimentos, que dá ali pelo menos 5% de todos os empréstimos que entram na plataforma, né? E fez uma diversificação boa. Então, conta pra gente o que você acredita que faz você ter esse resultado no peer-to-peer. Tá, olha, Diego, assim, primeira coisa é que as oportunidades estão marcadas em função da sua carga de risco. Então, elas começam da mais arriscada, que seria talvez o D1, para menos arriscada, que seria o D11. As minhas alocações, elas partem de D8. Então, assim, eu de fato não estou nessa brincadeira para correr um risco muito alto. Eu de fato me contento com taxas ali que estão na ordem de 2 e qualquer coisa, 3% ao mês. Tá? Eu não preciso arriscar mais do que isso. Então, D8 para cima. E todas, 100% dos meus investimentos na Wise Money, eu fiz naquelas oportunidades que tinham uma estrelinha marcada. Ou seja, ali eu tinha uma garantia de recompra. No mínimo,
eu receberia de volta o meu dinheiro investido. Então, eu de fato não entrei nessa para correr riscos, eu comecei a investir em peer-to-peer e fui movido a investir em peer-to-peer quando apareceu de fato uma oportunidade do mercado que permitia fazer esse tipo de coisa com um risco baixíssimo. Então, foi nesse sentido. Compus a minha carteira dessa forma, né? Se a gente olhar hoje aqui, estou com o aplicativo aberto aqui, então 50% das minhas alocações estão ali em D8, que já é um risco bastante baixo, e o restante acima. Então, D9, D10 e D11. Então, eu realmente estou ali com um risco muito, muito baixo, e todos eles, de uma certa forma, garantidos pela Wise Money, que, no mínimo, o dinheiro que foi emprestado, ele volta ali no processo de cobrança natural da Wise Money. Não, perfeito. E hoje você, obrigado por explicar um pouco como que você consegue atingir essas taxas. É importante para o objetivo que a pessoa tem, né? Se ela está disposta a tomar um pouquinho mais de risco, então ela pode ir lá naquele lá e ter ali, né? Então, mas aí eu acho que é muito da parte da educação financeira, que é uma coisa do Brasil todo, né? Então ainda nós temos um desafio maior ainda, não só do peer-to-peer, né? E conta pra gente um pouco, você citou que a Wise Money foi a primeira peer-to-peer que você investiu, hoje você investe em outras também? Não invisto, Diego. Assim, eu acabei adotando a Wise Money como a minha carteira de peer-to-peer, como meu fundo de peer-to-peer, assim como eu tenho meu banco principal com alguns investimentos lá e etc. Então, eu acho que é desnecessário a gente abrir esse tipo de coisa em diversos players, né? Eu acho que isso só aumenta a complexidade da administração do nosso próprio Se investimento. você Então, abriu em um, te deu segurança, você gostou, não faz sentido. Agora nós temos que trabalhar para ter mais produtos ali, para ter a oportunidade até de diversificar, né? perfeito. E, e hoje, o que que você vê, assim, quais são as vantagens que você vê no peer-to-peer em relação aos investimentos, né, tradicionais? Pode exemplificar o que você preferir com bolsa ou algum outro? Para mim, está fundamentado na taxa de retorno, né? Então, assim, uma taxa extremamente agressiva, né? Eu estou falando aqui de um rendimento ao mês de 3,98%. Então, assim, não existe hoje investimento com um risco tão baixo, e uma taxa de retorno tão alta. Então, é nesse sentido que eu acho que assim vale muito a pena em relação em detrimento a outras coisas, inclusive aqueles mais arriscados, né? Como, sei lá, criptomoedas e outros tipos de investimento. Então, para mim, hoje é assim um investimento para deixar uma parte do capital de fato alocada, deixar ele rendendo a essas taxas que são bastante altas, sabendo que a liquidez não é imediata. A liquidez depende do número de parcelas e depende realmente do pagamento dessas parcelas pelas pessoas que estão contratando esse tipo de empréstimo. Não, perfeito. Essa pergunta para você talvez vai ser chover no molhado, né, que participa de um grande grupo econômico, mas a sua inadimplência aumenta. E aí, né? Qual a sua preocupação? Porque hoje o pessoal acha que a inadimplência, se tem inadimplência, seja alta ou baixa, é motivo de ser arriscado, de que não serve, não presta, né? O que que você pensa quando você vê essa inadimplência? Olha, Diego, como eu adotei a estratégia de investir em perfis que vocês analisaram e entenderam que tinham baixo risco e ainda colocaram uma garantia sobre esse investimento, então, assim, eu de fato eu só olho para o rendimento mensal e as parcelas que vão caindo na minha conta Wise Money. Eu não fico olhando todo dia qual é a taxa de inadimplência e etc. Eu não faria uma comparação direta, né, a minha atuação dentro ou não de um grande conglomerado empresarial, mas de fato o processo, o que envolve eu como pessoa física investindo realmente num produto e escolhendo de acordo com o meu perfil de investidor aquilo que faz sentido para mim. Então, como eu te falei, eu não tenho um perfil extremamente arrojado.
Eu acho que talvez nesse momento da minha vida, inclusive com 3 filhos, Aí talvez tem não que dar uma seja o segurada. melhor momento para ter um perfil arrojado. Então, escolhi ter um perfil um pouco mais conservador, mais seguro. Por isso escolhi os investimentos de mais baixo risco, com um retorno que seja interessante para proteger minimamente o meu capital em relação à inflação, etc. Então, Não, perfeito. E você citando isso, né, você falando um pouco mais do seu perfil, acaba quebrando um paradigma de que todo mundo fala que para investir em peer-to-peer você tem que ser um perfil arrojado, né? Estamos aqui de prova aqui de um perfil mais conservador, até pelo momento de vida, né? E que dá para investir em peer-to-peer também para tem apetite para todo tipo de investidor, né? olha, Diego, assim, se você olhar agora, né, nesse momento, eu sei que esse podcast ele pode ser ouvido a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer ano, ele pode ficar gravado aqui na internet para sempre e a gente nunca sabe quando as pessoas vão ouvir, mas nesse momento, existe a possibilidade de você contratar aqui uma cota num valor de R$ 29,93 no perfil de mais baixo risco, que é o D11, com uma taxa de retorno de 1,99 ao mês. É óbvio que quando eu falo isso, eu não quero que as pessoas entendam que isso eu estou chancelando, estou colocando, né, assim, olha, invista porque vai dar certo. Pode dar errado, pode dar errado, né? Assim, a gente nunca garante o investimento para ninguém, mas R$ 29,93, né? Ou seja, você vai correr algum risco com um valor quase que inexpressivo, se você está compondo de fato uma carteira de investimentos, e que você vai receber aí ao longo de 24 meses com uma taxa de 1,99 ao mês. Então, assim, de fato, eu acho que vocês construíram uma plataforma que democratiza o acesso a um outro tipo de investimento, a um outro tipo de desejo de proteção de patrimônio e de ganho de capital, que eu acho que as pessoas deveriam minimamente tentar. Até é uma economia muito baixa ali. Nós estamos falando numa porcentagem muito pequena, talvez, é, sei lá, um transporte do trabalho e mais alguma coisinha ele já consiga, né, fazer esse teste, principalmente. A gente está falando aqui de uma coisa que é equivalente talvez a 6 cafés expressos na padaria. Do mais barato, né? Falando em São Paulo, do mais barato. Se Depende dependendo de onde você está de onde tomando você seu for tomar, você café. vai tomar mal lemar dois aí, né? Não, mas excelente. Charles, gostaria de aproveitar um pouco do seu tempo, né? Você se apresentou um pouco. Queria que você falasse também um pouco da sua experiência de usuário, falando em tecnologia, do aplicativo da Wise Money, né? Como que você viu essa evolução? Você é um cliente que já está com a gente há bastante tempo. E o seu olhar crítico da área mesmo, dessa área de inovação. Como você viu isso? O que você acha, né? Olha, a interface ela melhorou muito ao longo do tempo e eu acho que assim, dá para perceber uma genuína preocupação em fazer com que a experiência do usuário seja cada vez melhor e as informações estejam cada vez mais fáceis, acessíveis. E hoje em dia é muito fácil você tomar a decisão de fazer qualquer tipo de movimentação dentro da própria plataforma. Foi uma excelente sacada vocês terem colocado para dentro da plataforma o Pix, como uma forma fácil e rápida de você fazer a movimentação. Então, tudo que hoje você movimenta dinheiro com Pix é absurdamente simples, né? Então, tanto para você colocar o dinheiro na conta da Wise Money, quanto para você tirar, sacar o dinheiro da Wise Money, é muito simples, você faz isso com um Pix. Então, realmente está muito fácil de usar o aplicativo, está muito fácil de entender o que cada oportunidade de investimento quer dizer, olhar os riscos, ler o contrato até na totalidade, se você quiser. Então, assim, é um aplicativo que vem evoluindo e a sua interface está cada dia mais amigável. Não, maravilha, perfeito. A gente fica muito feliz de ouvir porque sabe que tecnologia é um trabalho incansável, né? É todo dia testando, indo funcionalidade nova que às vezes que não dá certo, volta, e aí a gente fica nisso daí, né? Bom, Charles, eu gostaria de agradecer, eu vou tentar aqui, não sei se você quer falar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração. E
tentar acertar seu nome depois, né? Recebemos o Charles Schweitzer com a gente, então tô treinando um pouquinho de alemão aqui. E aí, se quiser fazer uma consideração, fazer alguma pergunta. Olha, na verdade, se eu pudesse deixar aqui como um conselho, né? Testa a plataforma, né? Eu acho que assim, o time da Wise Money acabou fazendo um trabalho espetacular do ponto de vista de democratizar mais um tipo, mais uma modalidade de investimento. Então, você pode testar o peer-to-peer em cotas, de novo, como eu falei, de 29, R$ 30, né? Então, às vezes é um teste que pode fazer com que você incorpore esse tipo de investimento ao seu portfólio. E aí, se isso der certo para você, se funcionar para você, por que não investir nisso de forma sistemática? Então, entra, faz o teste, conhece a Wise Money. Eu, de novo, indico, não só indico, como ainda dou meu código aqui ao vivo para que todo Quer mundo repetir o possa. código, Charles? Vai que alguém esqueceu Vamos ali, lá, vamos né? aproveitar. Então, vamos entrar aqui de novo no meu perfil aqui. Vamos lá, para quem não anotou o código, então, ó, XPRPPB. E aí, se você usar esse código, eu ainda ganho alguma coisa, hein? Excelente, excelente. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, pessoal. De novo, agradecer a presença, Charles. A gente sabe que aqui em São Paulo é tudo mais corrido, né? E a gente espero te receber de novo aqui, a gente contar coisas novas aí ao longo do tempo. Muito obrigado. Valeu, Diego. Até a próxima.